Primeiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula desse nosso período de quarentena, aliás, a última. Então, sem mais delongas, agora nós vamos começar a revisão de física. Revisão de física, vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme e o movimento circular uniforme. Também não esqueça de fazer o formulário, que o link está aqui na descrição. O formulário tem valor 3 pontos da revisão. Então preste muito bem atenção na aula e bora pro vídeo. Valeu! Então bora lá, galerinha, começando a falar sobre o movimento uniforme. Vou dizer o que ele é. Movimento uniforme, ou MRU por quê? Que é em movimento retilíneo uniforme, que é um movimento realizado em uma linha reta. É um movimento em que o vetor velocidade de um corpo em relação ao referencial inercial se mantém constante e diferente de zero. Uma das coisas do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade não tem variação, ela continua sendo a mesma desde o início até o fim. Não há variação de velocidade. O que varia é o espaço e o tempo. A velocidade instantânea é igual à velocidade média, nós vamos ter aqui. A força resultante que atua no corpo uniforme é nula. Então a força resultante é nula. Professor, mas por um carro andar ele existe força. Sim, mas se a velocidade dele está constante, ele está anulando. Algumas forças estão sendo anuladas. Porque vamos lembrar que nós temos resistência do ar, nós temos atrito, enfim. Então a força que o carro está exercendo para andar e está mantendo a velocidade constante está anulando essas outras. Resistência do ar, atrito, entre outras. Em corpos que se movem em MRU, a aceleração é nula. Nesse caso, a aceleração é nula. Velocidade constante. Ele não vai aumentar nem diminuir. Sempre é constante. Aí como que nós vamos ter a equação, pessoal? A função do movimento retilíneo ele vem através da equação da velocidade média. Variação do espaço sobre variação do tempo. Posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Como a gente considera ali o tempo inicial, que não existe tempo negativo, a gente corta ele, ficando só a velocidade vezes o tempo. E aí a gente tem a função horária. Isolando, nós temos função da posição em relação ao tempo é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Conforme o tempo passa, se eu te manter uma velocidade, maior vai ser a minha distância do ponto inicial, ok? Aí nós temos ali movimentos progressivos e movimentos retrógrados. O que seria um movimento progressivo? Vamos imaginar que nós vamos para a escola seja o marco zero. Então eu estou na posição 100 e vou até a escola posição 0. Então minhas posições vão diminuindo. E essas posições, pelo fato de estar diminuindo, quer dizer que meu movimento é retrógrado. Estou diminuindo. A minha velocidade em relação à escola é uma velocidade negativa. O senhor está andando de ré? Não, não estou andando de ré. Só estou indo em direção ao marco zero, inicial, à origem. Agora, quando eu venho da escola para a minha casa, a minha posição começa a aumentar. Se a minha posição começa a aumentar, isso quer dizer que a minha velocidade é positiva. Sendo positiva, o que acontece? Meu movimento é progressivo. Então, movimento progressivo, velocidade positiva. Lembra que o sinal de velocidade só quer indicar o sentido do movimento, se ele vai para frente, vai progredir ou vai retroceder. Então, movimento progressivo sai do zero até o infinito positivo. Movimento retrógrado sai do infinito e vem até o zero. E dentro disso aqui nós também temos algumas atividades, vocês podem estar respondendo ali na página 9, que alguns já responderam. Aí nós temos a questão do encontro de corpos. Quando que dois corpos se encontram? Pessoal, dois corpos vão se encontrar quando as posições deles forem iguais. Nós vamos ter uma função da posição para o primeiro, posição de A é igual a posição inicial de A, velocidade de A vezes o tempo. A única coisa que vai ser igual para os dois é o tempo. O tempo vai ser igual. Posição final de B igual a posição inicial de B mais velocidade de B vezes o tempo. E nesse caso, as posições finais vão ser iguais e o tempo vai ser iguais. E nesse caso, para a gente descobrir, é só igualar uma equação com a outra, descobrir velocidade. Lembrando que se eles estão indo na mesma direção, mas sentidos opostos, a velocidade de um vai ser negativa. Agora, se eles estão no mesmo direção e mesmo sentido, eles indo de um espaço para o outro, o que acontece? Ambos têm a velocidade positiva. Lembrando que o carro que está na posição menor que a posição que o carro
que está na posição maior, ele tem que ter uma velocidade maior para ultrapassar. Se o carro que estiver atrás tiver uma velocidade menor do que o carro que estiver na frente, ele nunca vai ultrapassar, nunca vai ocorrer o encontro desses corpos. Então aqui eu falando do encontro dos corpos com velocidade mesma direção, mas sentidos opostos, como que funciona, e aqui no encontro do mesmo sentido. Vejam, nota que o rapaz está de bicicleta e o outro está de skate. A velocidade de A tem que ser maior. Olha aqui a velocidade de A, 3,5. A velocidade do B, que o cara que está caminhando, 2. Então ele vai encontrar sim. Por mais que demore, em algum momento eles vão se encontrarem. Após isso a gente vai ter os gráficos do movimento uniforme. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Nós vamos ter a variável dependente e as variáveis independentes. Quem são a variável dependente? Quem são as variáveis independentes? E as constantes. Quem é constante? Velocidade é constante. Variável independente, posição inicial. Variável dependente. Quem que é? A posição final. Desculpa, a posição inicial ela é um termo independente. A variável independente é o tempo. Ela varia independentemente da posição. Ok? Então nós vamos ter o seguinte. Quando a velocidade... o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Velocidade maior do que zero. Vai ser uma linha reta porque ela é constante. Velocidade menor do que zero, também uma linha reta porque ela é constante. E aqui a velocidade em relação ao tempo, nós vamos calcular a área. Essa área aqui é equivalente ao espaço percorrido. Então a área do gráfico da velocidade vezes o tempo é o espaço. Como que a gente vai fazer? Base vezes altura. Velocidade vezes o tempo, nós temos o quê? O espaço percorrido. Agora o gráfico da posição em função do tempo. Como que ficaria? Se a velocidade é maior do que zero, nós temos um movimento progressivo, o gráfico vai ficar uma linha reta, uma função crescente. Nós estudamos no segundo bimestre em matemática. Se a velocidade é negativa, uma função decrescente, menor do que zero a velocidade. Movimento retrógrado. E assim por diante. Também temos algumas atividades que vocês eram para ter realizado. E aqui nós temos as grandezas do movimento circular. Quem são essas grandezas do movimento circular? Movimento circular uniforme. Então o movimento circular é dado em círculos. Aí a gente vai ter os graus e vamos transformar em radianos. Nós vamos ter as grandezas periódicas, que é o período e a frequência. O período, representado pela letra T, corresponde ao intervalo de tempo necessário para completar uma volta de um ciclo. E a frequência, quantas vezes, é representado por F, que corresponde ao número de voltas dos ciclos realizados em uma unidade de tempo. Então, uma volta, um período, frequência 1. Então, nós temos o seguinte. A frequência é 1 sobre o período, e o período é 1 sobre a frequência. Nós temos o deslocamento angular, que como é movimento circular, a gente vai estar numa circunferência de 360 graus, que também vai ser dado em π radianos. Aí a velocidade angular média, é como se fosse a velocidade média. Variação do ângulo, variação dos ângulos sobre a variação do tempo. Lembrando, se o movimento for anti-horário é positivo e se for horário ele é negativo. Aí nós vamos ter a questão aqui da relação das grandezas lineares e angulares. Para a gente usar aqui, vamos usar aqui a relação de uma grandeza linear, velocidade linear é igual a angular vezes quem? Vezes o raio. E nós temos aqui também que a velocidade angular, a velocidade é o que? 2π vezes o raio divididos pelo período. Ou também 2π vezes o raio vezes a frequência. Também podemos usar essas duas equações. E a velocidade angular, 2π vezes a frequência. E foi isso que nós trabalhamos, pessoas. A função também, ângulo final é igual ao ângulo inicial, mais o ângulo, mais a velocidade angular φ vezes o tempo. E a questão das polias, lembra lá que existe uma relação que a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Ou a frequência vezes o raio de A, a frequência de A, raio de A, frequência de B vezes o raio de B. Se nós quisermos ter uma velocidade maior, numa esfera menor, é só a gente pegar uma engrenagem maior e transmitir para uma engrenagem menor. E assim eu quero agradecer a todos vocês pelo ano maravilhoso que se passou, desejar bons estudos a todos vocês,
Façam as atividades propostas, pessoal. Façam o formulário. E a gente vai se encontrar lá dia 7 e dia 8 para a gente finalizar, trocar uma conversa ali e passar alguma revisão. Mas acredito que vocês não ficarão de recuperação. Todos tirarão 10, porque vocês são excelentes alunos. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Valeu!